A gente faz tanta coisa, mas tanta coisa. A gente está super envolvido em tantas atividades, algumas das quais ao mesmo tempo. A gente corre de um lado, corre para o outro, corre para o outro lado, corre para outro, o tempo inteiro para lá e para cá, 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 tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo, mas lá no fundo parece que algo essencial, algo que é muito importante, ficou para trás. Já aconteceu com você? Levanta a mão se já aconteceu com você. Eu levanto logo as duas e também a perna, que aconteceu e parece a sensação é que fica acontecendo de novo, de novo, de novo, e com alguns de vocês o tempo inteiro. É como se a alma tivesse atrasada, tentando alcançar a correria da agenda. Não é assim? Qual foi a última vez que você escutou de alguém ou falou para alguém assim, bora menino, bora menino, bora menino, bora, bora, bora menino, bora, bora, olha a hora, olha a hora, olha a hora. Ou então você disse assim, vamos logo, vamos com isso que eu tenho prazo, eu tenho prazo. Ou então você disse, com licença, eu estou apressado, sai da frente, com licença, estou apressado. É ou não é a sensação que a gente tem tido? Alguém disse o tempo todo, pastor, ouvido aqui. Até falar isso, já estou cansado. Já estou cansado, mas essa é a sensação, por isso que a gente está cansado o tempo inteiro. Não dá tempo nem de respirar. Mais do que qualquer outra, a nossa geração é a geração da pressa. É a geração da pressa. É ou não é a nossa geração? Tudo rápido, tudo agora, tem que ser agora, é agora nunca, vamos lá, agora, vamos fazer acontecer, mas tem que ser agora. A gente ora enquanto o celular está vibrando, a gente está orando e o celular está vibrando, com novas notificações, a gente louva pensando no que a gente vai fazer depois do culto, e serve algum ministério da igreja, até com talento. Talento tem muita gente que tem de sobra, mas às vezes sem profundidade. Parece que a gente está mais preocupado em fazer para Jesus do que estar com Ele. O pastor americano Tony Evans contou uma história que parece a nossa vida, resume a nossa vida inteira. Ele se arrumou todo para uma conferência, correu para o aeroporto, chegou lá com tudo no lugar, menos o bilhete. E aí, você vai para onde? Sem a passagem? Você vai voltar para casa. Logo, o mais importante. Aí ele disse assim, olha o que ele falou. Fiquei de fora não por estar longe, eu estava no lugar, eu estava com tudo pronto. Não foi por estar longe que eu fiquei de fora, foi por não ter o essencial. Anos atrás, a minha prima me convidou para dançar valsa no aniversário dela de 15 anos com ela. Bom, 2 problemas aqui. Primeiro, eu tive que aprender a dançar valsa. Porque, segundo o Shirley, eu dançando pareço mais um boneco de Olinda. Ela disse que eu danço mais ou menos assim. Ou pelo menos é assim que se processa na minha mente. Segundo, quando eu chego no clube onde iria acontecer a festa, o recepcionista olha para mim, estende o braço na minha direção com os dedos levantados para cima e diz assim, parece coisa de filme. Aí eu, como assim? Eu olho para mim, o que está de errado? O que tem de errado comigo? Você tem que trocar a camisa. O dress code do evento é camisa de manga longa. Fiquei tão traumatizado que até hoje eu ando de manga longa. Não, brincadeira. Daí, eu indignado respondo, como quem quer dar uma carteirada. Você já tentou dar uma carteirada e dizer algo do tipo, você sabe com quem você está falando, por acaso? Eu fui dar uma dessas, assim. Aí eu disse, mas, cara, sou eu quem vai dançar com a moça, sabe? Aí, não adiantou muito. A resposta dele foi feito facas Tramontina, um corte rápido. Ele disse, com essa camisa? Não. Eu não tive alternativa, senão dar meia volta e correr para conseguir uma camisa a tempo para dançar com a minha prima. Assim como o Tony Evans, eu também fui barrado, não por estar longe, eu estava no lugar, gente, mas eu não tinha o essencial. Eu não tinha o essencial. Você também já teve essa sensação? É horrível, é horrível. Muito ruim, muito ruim. Em Lucas 10, 38 a 42, a palavra de Deus mostra para a gente um retrato dessa
tensão que a gente vive. Lucas 10, do 38 ao 42. Se você quiser já manter o texto aberto aí, porque esse é o nosso texto áureo, eu vou ler a partir da versão áurea, você já pode deixar aberto, vai aparecer no telão também. Você pode abrir a sua Bíblia comigo lá. No nosso texto, Jesus chega na casa de duas irmãs. Vocês conhecem bem a história. Quais são as irmãs? Marta e Maria. Marta e Maria, em Betânia. E Marta, querendo impressionar, ela entra no modo multitarefa. Corre para lá e para cá, organiza tudo, tenta deixar a casa perfeita, tudo nos trinques. Já Maria faz o oposto, ela senta no chão aos pés de Jesus e fica ali só ouvindo, como se cada palavra dele fosse oxigênio. O cheiro da comida se mistura com o calor do fim da tarde, mas Marta não aguenta ver a irmã parada. Ela manda uma indireta para Jesus, reclamando. Só que em vez de apoiar a cobrança, Jesus responde com calma e entrega uma revelação libertadora. Ouça o que diz a palavra do Senhor. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, porém, andava distraída, com muito serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então Jesus responde com aquela voz que atravessa séculos, nos versos 41 e 42. Marta, 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 Marta do céu, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa, Marta, só uma coisa. Maria, pois, escolheu o que, gente? A boa parte, e esta não será tirada. Aqui é como se Jesus estivesse dizendo assim: Marta, você está fazendo muito, você faz muito, Marta, você faz muito mesmo, mas será que você escolheu a melhor parte, a boa parte? Essa pergunta que a gente precisa encarar hoje, meu irmão, minha irmã, porque no fim das contas não é sobre performance, não é sobre performance, é sobre presença. Repita comigo, não é sobre performance, é sobre presença. Não é sobre estar fazendo coisas, é sobre estar com. Não é sobre ser visto, é sobre ver Jesus. Então venha comigo, a gente vai parar um pouco, a gente vai tentar silenciar por dentro. Eu sei que é difícil, é muito difícil. Eu não sou muito diferente de vocês, sou feito do mesmo material, é difícil a gente silenciar por dentro. Mas a gente vai descobrir, talvez, pela primeira vez, qual é a boa parte. Esse é o tema da mensagem de Deus para mim e para você nesta noite. Qual é a boa parte? Repita comigo, qual é a boa parte? Primeiro observe comigo aquela que não é a boa parte, porque existe, se existe uma boa, existe uma ruim. Então vamos ver qual é a parte que não é boa, tá? O verso 40 diz o seguinte: Marta, porém, andava distraída. Distraída com o quê? Com muito serviço, muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. Perceba que ela não estava no lugar errado. Ela não estava com a pessoa errada, ela não estava com a intenção errada, mesmo assim ela estava errada. Como é que pode? Então sim, meu amado, é totalmente possível a gente estar no lugar certo, ou seja, estar na igreja, a gente está também com a pessoa certa, inclusive até mesmo com Jesus, e com a intenção certa com o Salvador, e mesmo assim a gente está errado. Poxa, pastor, sério? Sim. Como? Como? Você pode se perguntar, eu explico. A palavra grega usada aqui é periespato. Ela carrega um som do desequilíbrio. É como se a alma de Marta estivesse sendo puxada por cordas invisíveis, cada uma exigindo uma atenção, como um verdadeiro cabo de guerra, cada uma chamando mais alto, mais urgente, mais necessário, como se o coração de Marta fosse uma tenda no deserto, balançando com o vento das tarefas, dos deveres. Ela não estava pecando, não se trata de pecado, ela estava se perdendo. Era como ter uma agenda cheia de tudo, mas vazia de sentido. Você já se sentiu assim? Agenda cheia,
cheia, mas vazia de sentido. Marta queria honrar Jesus com o trabalho dela. Maria queria ouvir Jesus com silêncio. Marta se ocupava com o serviço. Maria se ocupava com a presença. Marta se agitou, Maria se aquietou. A mesma casa, o mesmo Salvador. Decisões opostas, resultados eternamente diferentes. O paradoxo é esse. A gente pode estar fazendo tudo certo, tudo, e ainda assim está longe daquilo que é mais importante. Veja se não é assim que acontece. Vamos lá. A gente vive como Marta. Dorme pouco, levante a mão se você se identifica. Dorme pouco. 90%. A gente pensa muito, levante a mão se você se identifica. Quase 100%. Talvez não é 100% porque o preguiçoso não aguenta mais nem levantar o braço. Aliás, o cansado, né? Ou preguiçoso e cansado, não sei. A gente tem uma agenda lotada. Levante a mão se você se identifica. 90%. A gente tem uma mente inquieta. Levante sua mão se você se identifica. 100%. Essa foi. E tudo em volta da gente parece estar dizendo: você só vale se você fizer. 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 Se você não fizer, você não vale nada. Não é essa a sensação? Parece que a vida inteira não para de empurrar a gente para um palco onde o nosso valor está no que a gente é capaz de produzir. O que é que você produz? O que é que você produz? Porque se você não fizer, então sai da frente. Nas redes sociais, a gente sente que precisa postar sempre, aparecer bem, conquistar curtidas e seguidores. Cada foto, cada vídeo, cada comentário parece um exame público do nosso valor. No fim, a mensagem que ecoa é: você só vale se você fizer. No trabalho não é muito diferente, não. As metas, os relatórios tomam o lugar da identidade, da nossa própria identidade. Quem produz é elogiado, quem falha é descartado. O crachá vira medida da alma e a voz que se ouve é como uma assombração que nunca vai embora. Você só vale se você fizer. Na escola ou na faculdade, a sensação é que a vida toda depende de notas, de provas e títulos. O diploma passa a ser mais importante que a pessoa. Eu quero saber de tu, quais são os teus diplomas? É ou não é mais assim? E de novo, o mesmo recado do fantasma, do ativismo. Você só vale se você fizer. Na cultura do consumo, as vitrines brilham, os comerciais gritam para a gente: se você não tem, você não é. Se você não compra, você não pertence. E no fundo o que se escuta é: você só vale se você fizer. No esporte e no corpo, o relógio do treino e o espelho da academia se tornam seus juízes. Se corre mais, se levanta mais peso, se mostra mais resultado, você recebe aplausos prolongados de mais pessoas ou de todo mundo. Caso contrário, silêncio. Você só escuta o grilo. Depois do grilo vem o recado: você só vale se você fizer. Na família ou nos relacionamentos, às vezes o amor parece condicional. O orgulho quando você acerta, cobrança quando você falha. É a frase escondida entre os olhares, porque não fala só com a boca, com os olhares a gente fala como se fossem olhos lasers contra a gente. A frase é a mesma, não muda. Você só vale se você fizer. Até na igreja, quando a graça é esquecida, o legalismo toma conta. As pessoas são medidas por serviços, funções, por regras. A fé vira peso. E a mensagem soa de novo no mesmo fantasma demoníaco. Você só vale se você fizer. Mas nesta noite, Jesus está aqui para botar esse maldito fantasma para correr e dizer para você: segure o fôlego para escutar isso. O mestre te diz, o Senhor da glória te diz: antes de fazer qualquer coisa, você é meu, diz o Senhor. Aleluia! Se você viu o filme Divertidamente, quem não viu? Quem não viu? Um desenho sensacional, assista. Se você viu o filme, você vai lembrar que a personagem Alegria, lembra dela? A minha favorita. Aliás, quem não quer, quem não precisa. Ela tenta forçar tudo para funcionar.
Ela tenta fazer isso, controlar cada emoção, todas as emoções, cada detalhe, até que ela entende que o controle é uma ilusão bonita. Nada além disso, o controle é uma mera ilusão. Porque, meu irmão, só existe um que tem todos e tudo sob controle, somente um. Ele é todo poderoso, ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares, só ele é autossuficiente e o nome dele é Jesus. Marta tentou controlar e no fim, ela quem foi controlada? Pelas exigências, pelos medos, pelo desempenho. Só muda de endereço, mas a gente acaba se sentindo controlado por alguma coisa. Todo mundo é controlado por alguma coisa ou por alguém. Às vezes parece que o carro da nossa vida está no máximo desempenho total, acelerando como um Honda Civic esportivo turbo 2.0 a 275 quilômetros. Mas então a gente olha para o painel, a luz da gasolina está piscando. É muito ruim, não é não? É uma das luzes que a gente nunca quer ver piscar. É a luz da gasolina. Pronto, a luz está piscando, o combustível está acabando, já não tem mais quase nada, só o cheiro. Já aconteceu de você andar com o carro com combustível quase na reserva? Quem levanta a mão aí? Pastor, isso é muito normal. Então, só praticamente com o cheiro da gasolina enquanto você orava. Porque se você é crente, o carro está quase na reserva, o que é que você faz? Você ora. Aí você diz assim, tipo, Jesus, tem misericórdia, faz essa gasolina render, Senhor. Ou se o Senhor tiver no céu algum anjo frentista, manda ele colocar uma gasolina sobrenatural no meu tanque, porque nem tempo eu tenho para abastecer, eu já estou atrasado, o Senhor faz alguma coisa. Quem orou mais ou menos assim já? Quem já orou assim? Eu muitas vezes. Daí a gente insiste em seguir viagens sem parar para abastecer, torcendo e orando. Vamos lá. O carro vai chegar, eu vou conseguir, na esperança de que dure até o destino final. A música Fast, do cantor de country americano Luke Bryan, talvez alguns de vocês conhecem, muito famoso, ele rasga esse sentimento quando ele diz assim, Yeah, you think you're gonna catch your big dreams just like that, fast. Ou seja, sim, você pensa que você vai conseguir os seus grandes sonhos apenas assim, rápido. Meu irmão, minha irmã, tem hora que a gente está servindo, a gente está liderando, a gente está aconselhando, quando na verdade o que a gente precisa fazer mesmo é parar para abastecer, parar um pouco para a gente refletir sobre a nossa vida. A parte que parece certa é fazer, produzir, entregar, mas a parte que sustenta tudo isso é parar para abastecer. A gente confunde movimento com propósito, mas nem todo movimento é avanço. Repita comigo, nem todo movimento é avanço. Não é verdade? Pensar nisso me fazia ter pena do nosso finado hamster. Agora eu tenho porquinhos da Índia, tenho ringneck, tenho cachorro. Já tive peixe, coelho. Tudo isso por conta da criatividade mirabolante de João, que gostaria de ter um verdadeiro zoológico em casa. Então a gente já teve mais de um hamster. Então o nosso finado hamster, às vezes eu vi ele girar na roda de ferro dele, dentro da gaiola, cada vez mais rápido, o nosso hamster. Ele ficava girando rápido e jurando, interessante era isso, eu ficava assistindo e jurando que ele ia chegar a algum lugar, se ele aumentasse a velocidade, se ele ficasse quase na velocidade da luz, ele iria chegar a algum lugar. Eu acho que eu ouvi alguém dizer, bichinho. Meu irmão, bichinho sou eu. Bichinho sou eu, que já me senti exatamente assim como o meu hamster, correndo dentro de uma roda de ferro, cada vez mais rápido e não chegando a lugar nenhum. Você também. Eu aposto. Quer ver? Quem já se sentiu assim? Levanta a sua mão. Olha aí. Se eu aumentar a velocidade, eu vou chegar lá. Mas o fato é que a gente está dentro de uma roda de ferro, muitas vezes, fora da vontade do Senhor. Fora da vontade do Senhor, você chega exatamente a lugar nenhum. Porque o único lugar protegido, o único destino certo,
é o centro da vontade de Deus. De outra forma, pode aumentar a velocidade. Pode aumentar. Você vai ser igualzinho ao meu hamster. A vida inteira. Você não vai chegar a lugar nenhum. Pois é, nem todo movimento é avanço, nem toda tarefa é missão, e nem todo barulho é voz. A pergunta é, o que está ocupando tanto espaço na sua agenda, que expulsou o silêncio sagrado da sua alma, que tem que existir? Qual foi a última vez que você simplesmente parou para ouvir o silêncio? Nesse mundo tão barulhento, sabe? Muitas vezes, ao contrário do que a gente pode pensar, o que faz a gente se afastar de Jesus, não são coisas erradas. Não são. Será que você não se transformou naquele crente legalista e orgulhoso, que ora quase como aquele fariseu que ao lado do publicano começou a dizer, eu não sou como os outros homens corruptos, adúlteros, pecadores, nem como esse homem que está aqui ao meu lado, porque afinal de contas, eu oro, jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu tenho. A gente faz uma oração parecida. Quando a gente de repente se pega pensando, eu não mato, eu não roubo, eu não trafico, eu não bebo, eu nem fumo, sou um crente, dou meu dízimo, tento ir para a igreja todos os domingos, sou um crente nota 1000. Sabe, muitas vezes, ao contrário do que a gente pode pensar, o que faz a gente se afastar de Jesus não são coisas erradas. Sério, pastor, sério? Como assim? Eu explico. Por exemplo, estudar para uma prova não é errado, concorda? É errado estudar para a prova? Não, você deve estudar. Mas deixar para estudar para a prova no domingo, no dia do Senhor, meu irmão. Deixar para fazer essa revisão ou achar que vai ser o domingo que vai decidir a sua nota, o dia do Senhor, como é chamado lá em Apocalipse, no dia reservado para o Senhor. E para você que ainda não entendeu, o dia do Senhor não depende de você estar afim de vir para a igreja, é um mandamento. E vai existir enquanto o mundo for mundo. A gente não pode deixar de congregar. E você não pode decidir na base do eu sinto, eu acho, agora não. Mas chegou alguém importante na minha casa e eu tenho que dar atenção a essa pessoa. Tá, me diga qual é a pessoa mais importante do que o Rei da Glória. Qual é a mais importante? Eu conheço um jovem que era tão apaixonado por Jesus que sempre que alguém falava sobre Jesus com ele, os olhos desse rapaz brilhavam. Eu me lembro como se fosse hoje, era uma coisa linda de se ver. Às vezes eu ficava parado, olhando para ele, cara, esse cara é muito apaixonado por Jesus, que coisa inspiradora. Um dia esse rapaz decide estudar para um concurso público. Algum pecado nisso? Nenhum. Você que está estudando, lhe desejo sorte, oro por você, até me peço oração, eu vou lembrar, vou anotar seu nome, vou orar por você, a gente reforça as orações. Não tem nenhum problema, só que ele passou a dizer assim, eu não posso ir ao culto hoje, sabe, pastor, eu tenho que estudar. No próximo culto ele disse a mesma coisa, no outro culto ele disse a mesma coisa, aí ele foi faltando um culto após o outro, de novo, até que nunca mais ele voltou à igreja. Nunca mais. Pensar em estudar para valer e trabalhar para ter dinheiro, independência, conforto, estabilidade financeira é um plano fantástico, nada contra. Mas se o corre te consome ao ponto de você parar de orar, meditar na palavra de Deus, vir à casa de Deus, secar por dentro, virou o patrão da sua alma, meu irmão. Às vezes o que rouba a nossa comunhão com Jesus não é o pecado escancarado não, meu irmão, é o bom, mas é o bom mal colocado. Tem coisa que é lista, mas quando entra no lugar errado, vira ladrão da presença, ou usando uma frase da gastronomia francesa, não está mais mise en place, não está mais posto em ordem. Eu imagino Marta na cozinha enxugando o suor da testa com aquele avental, provavelmente fazendo malabarismo assombroso com uma pilha de panelas ao mesmo tempo, tentando cozinhar sozinha para um batalhão enquanto sentia o coração bater na veia do pescoço, com medo de queimar a comida. Talvez ela estivesse pensando algo do tipo assim, eu estou só usando minha imaginação, eu estou dando o meu melhor aqui, mas eu estou fazendo todo o trabalho duro sozinha, cadê Maria para me ajudar? Desse jeito, ao invés de entregar um prato gostoso e quentinho para Jesus, eu vou acabar tendo que entregar uma oferta de sacrifício queimado. Uma pergunta, existe alguma coisa de errado em cozinhar para um convidado, sim ou não? Nenhum erro, nenhum.
Então, qual foi o problema de Marta? Pergunte a pessoa ao seu lado, já já você compartilha comigo a sua opinião. Qual foi o problema de Marta, então? E aí, quem quer compartilhar? Quem quer arriscar aí? Quem quer arriscar? Tem problema, eu escolho. Se você não falar, eu escolho. George, o que é que você acha, George? Qual foi o problema de Marta? Jorge é muito esperto, ele jogou a bola para mim, tá vendo? Como você falou, pastor, se eu errar, o problema é seu. Garoto esperto, praticamente um filósofo. Quem tem outro? Quem tem outro? Quero ver aqui umas 3 pessoas. Wilson, o que é que você acha, Wilson? Qual foi o problema de Marta? Tá pensando ainda? Tá pensando? Bela, o que é que você acha? O que é que passou na sua cabeça? Qual o problema? Concorda com o Jorge? Tem algum detalhe a mais? Com a comida, muito preocupada. Está preocupada com a coisa errada. Pode falar, Vilaine. O problema foi reclamar. Muito bom. De tudo que vocês falaram um pouco, eu concordo, mas o coração aqui, a raiz do problema, está no timing. Ou seja, fazer a coisa certa na hora errada. A propósito, vamos deixar a nossa pronúncia dessa palavra mais chique, já que é uma palavra em inglês. O som do T em português é diferente do som do T em inglês. Em vez de dizer T, a gente diz t, 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 t. Todo mundo comigo. T, 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 t. Isso. E o G no fim dessa palavra é mudo aqui. Então, em vez de falar algo como timing, que geralmente o brasileiro tende a falar, a gente vai falar t, t, t. Agora, comigo. G, 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 g. T, 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 t. A palavra inteira. Timing. Eita, que povo chique danado. Pense num povo chique. E caso você pergunte assim, para que isso, pastor? Por que esse negócio aí? 2 razões. Porque além de melhorar o seu vocabulário e deixar você mais chique, eu aposto que depois dessa você não vai esquecer que muitas vezes o nosso grande problema não é mais nada, é só o timing. Gostei como o Gá falou ali. Timing. Valeu. Nosso problema é esse. É o timing. E eu oro para que você vá para casa com isso. Timing, 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 timing. Aí o Wilson está dizendo, não vou nem conseguir dirigir, pastor. Pense comigo, quando você chama um convidado especial para jantar na sua casa, você senta na sala e você cruza as pernas em cima de um puff. E você fica vendo Reels, Instagram, até o convidado chegar, não é isso? Ou você arregaça suas mangas e vai para a cozinha preparar o jantar antes do convidado chegar, sim ou não? Sim, você prepara antes. E se ele chegar sem avisar, o que é que você faz? O Wilson, faço nada. O Wilson está me ajudando a pregar, glória a Deus. Na Inglaterra, veja só, na Inglaterra isso nem acontece, sabia? E não tem perigo, porque toda visita é agendada por telefone. E se por acaso você for para a casa de um inglês sem avisar, você corre um risco muito grande de você ficar de fora. É desse jeito. Você nem entra. Mas aqui no Brasil é super comum alguém chegar na nossa casa de repente, sem ligar, sem mandar um zap e sem combinar. E não poucas vezes na hora do almoço e do jantar. É ou não é assim? É. Quem está mais rindo é porque recebe muito alguém assim, ou porque você é essa pessoa. Então, ou então a gente, veja só, muitas vezes a visita chega antes, mas quando chega antes do almoço ou do jantar, ela fica até a hora da refeição, que curioso, né? Não é assim?
Agora vamos supor que a visita acabou de chegar de surpresa na sua casa, então você conversa com ele um pouco, com essa visita um pouco primeiro, e depois oferece um lanche. Ou se você tem um pouco mais de intimidade com a visita, o que é que você faz? Você chama ela para ir para a cozinha preparar o lanche com você. É ou não é assim? Pronto, resolvido o dilema. Pois é, o problema de Marta foi fazer a coisa certa para a pessoa certa, mas na hora errada. Ou seja, o problema foi o time. Não vamos esquecer mais não. Quer outro exemplo de uma coisa certa, mas que te afasta de Jesus? Eu vou dar. É possível transformar a sua família em fonte última de significado, como se o coração dissesse: se minha família estiver bem, então eu estou completo. E tem muita gente que acha que não tem o menor problema nisso. Isso parece bonito, mas é sutilmente perigoso, porque somente Jesus é suficiente para sustentar o nosso propósito de vida. Porque se você perder a sua família todinha hoje, que Deus o livre, o que é que você vai fazer mesmo? Você vai se matar, é? A família é bênção, sim ou não? Sim, muito. Mas não pode ser o trono. Coisas boas se tornam mais quando se tornam dominantes. E muitas vezes a gente escolhe fazer programas com a nossa família justamente nos dias de culto, adiando o nosso encontro com Deus. Deixa para lá, hoje é dia de pizzaria, cinema. O amor que deveria nos conduzir ao altar pode ser mal posicionado, esfriar nosso espírito, roubar nossa santidade, distrair nosso coração de Jesus. Quando isso acontece, a dádiva vira ídolo, pode ser a dádiva que for, inclusive a sua família. O presente se torna peso e o amor legítimo se converte em atalho que nos leva para longe da cruz, para bem longe. E a cruz fica desse tamanho ao ponto de, um momento, dependendo da distância, sua visão pode ser a visão da águia, mas vai chegar uma distância que, se você estiver muito longe, você já não enxerga mais. Quer mais um exemplo? Servir na igreja, maravilha. Maravilha. Mas se você canta, prega, lidera e não para mais aos pés do mestre, virou Marta, agitada, cheia de agenda, vazia da presença. Eu fico muito desconfiado e muito temeroso quando eu descubro de cantores tão famosos, tão importantes, cantores, pregadores, que estão todos os domingos, todos os dias da semana, todos os dias do ano, de manhã, de tarde e de noite, em igrejas, lugares, eventos diferentes. E aí eu me pergunto, eles pertencem a qual igreja? Qual o convívio que eles têm com a igreja local? Porque nós somos chamados a pertencer a uma congregação, não é isso? Então, se você canta, prega, lidera e não para mais aos pés do mestre, você virou Marta. O que é que adianta servir a mesa e perder a companhia, meu irmão? O que é que adianta preparar tudo para Jesus e não desfrutar dele? O que é que adianta a gente construir palcos e nunca sentar aos pés de Jesus? Não é que Marta estivesse longe, é que ela estava distraída estando perto. E às vezes estar distraído perto é pior do que estar distante, porque a gente pensa que está bem, mas a gente está partindo aos poucos, mesmo estando ao lado. Charles Spurgeon, apelidado de o príncipe dos pregadores, muitos de vocês conhecem, contou que certa vez, em uma pequena igreja no interior da Inglaterra, uma jovem chamada Mary era conhecida pela dedicação incansável dela. Ela cuidava das flores do altar, ela limpava o templo da casa de Deus todos os sábados, preparava os louvores com zelo, organizava as roupas da ceia, preparava o chá das senhoras, tudo sem nunca falhar. Ela nunca faltava, ela nunca chegava atrasada. O pastor chegou a dizer que ela era as mãos que mantinham o templo de pé. Um dia, ao final do culto, o velho pastor chama Mary para conversar. Ele percebe os olhos dela cansados, um sorriso meio forçado. Então ele pergunta com preocupação e amor pastoral: Mary, você ainda tem contemplado o rosto do noivo?
Ela tenta responder, mas a voz não sai. E as lágrimas começam a cair. E ela diz: pastor, faz tanto tempo que eu não me sento em silêncio. Tanto tempo que eu não oro, sem olhar no relógio. Tanto tempo que eu não abro a Bíblia sem buscar algo para usar, que eu tinha esquecido como é estar com Jesus, e não apenas por Ele. Spurgeon então adverte: cuidado, meu irmão, para não ficar tão ocupado com o serviço do rei que você esqueça o som da voz dele. É possível arrumar a casa para o noivo e nunca dançar com ele no salão. Às vezes a gente está como Mary, com a mão no balde, mas o coração está um vácuo, cuidando das coisas de Deus, mas sem deixar Deus cuidar da gente, preocupado com o templo e distante do trono, arrumando a mesa da ceia, mas esquecendo de sentar nela, carregando na cruz, mas esquecendo do olhar do Cordeiro. Ei, muito cuidado, meu irmão, porque nem todo hiperativismo é santo, nem toda rotina de ministério é comunhão. A gente não nasceu só para fazer algo para Jesus, mas para viver por Ele, meu irmão. Fale para a pessoa ao seu lado: você nasceu para viver com Jesus. Você crê no que você acabou de dizer, meu irmão? Ou você disse só porque eu pedi? Existe uma diferença absurda entre essas duas coisas. A melhor parte não brilha aos olhos, ela arde no espírito. A melhor parte não é visível na performance, é cultivada no secreto. A melhor parte não vem da força, ela vem da entrega. E é justamente por isso que tão poucos a escolhem, porque ela exige rendição antes de reconhecimento, presença antes de aplauso. Dito isso, eu quero falar com você agora sobre o nosso segundo ponto, a parte que poucos escolhem, mas que transforma tudo. Repita comigo: a parte que poucos escolhem, mas transforma tudo. Veja comigo o que diz o verso 42. Verso 42. Maria escolheu a boa parte. Se você está com uma caneta ou um marcador de texto, marque essa frase: Maria escolheu a boa parte. A versão NTLH vai dizer a melhor parte. Na contramão da pressa, do barulho e da lógica produtivista, Maria parou. Não porque ela estava cansada, porque às vezes a gente para porque está cansado, mas aqui não. Ela parou porque ela estava ciente. O verbo usado por Lucas, exelexato, não é fraco, não é ambíguo. Trata-se de uma escolha sólida, consciente, quase rebelde. Maria não cai aos pés de Jesus como quem tropeça. Eita, tropecei por acidente e caí nos braços de Jesus. Não é assim, ela se lança aos braços do mestre, como quem encontra um abrigo. Ela não foi empurrada para fora da cozinha, ela foi puxada para dentro da palavra. Meu amado, a geração que se assenta aos pés de Jesus será a geração que vai se levantar com autoridade em nome dEle. No primeiro século, se sentar aos pés de um rabino era um sinal claro de discipulado. Nunca era mero acidente. Era assim que Paulo descreve a formação dele, educado aos pés de Gamaliel, está lá em Atos 22:3. Era um espaço reservado só para homens nessa época. Mulheres não ocupavam esse lugar não, sem chance. O simples gesto de Maria foi revolucionário. Ela se apropriou de um lugar negado a ela culturalmente, declarando com o corpo o que o coração já havia compreendido. Ou nas palavras do escritor americano Paul Tripp, eu adoro essa frase, desde que eu a vi, não vou esquecer mais nunca. O corpo vai onde o coração já foi. O seu corpo, meu, ele só vai onde o seu coração já foi antes. Então, cuidado, meu irmão. As decisões que você toma, as coisas que você fala, os lugares onde você vai porque o seu coração já foi. Maria entendeu que o discipulado é para todos e que Jesus é o mestre que aceita quem o mundo rejeita. Eu quero dizer que se em qualquer momento da sua vida você foi rejeitado, escute isso,
pela sua mãe, porque tem gente aqui que foi, pelo seu pai, pelo seu cônjuge, pelo seu patrão, pelo seu colega de trabalho, pelo seu namorado, pela sua namorada, pela sua filha, pelo seu filho, pela sua amiga, pelo seu amigo, ou por um bocado de gente, e você está cansado de ser rejeitado, ouça Jesus te falando neste momento: venha a mim. Você que está cansado, e eu te aceito. Eu tenho um alívio que você precisa, eu quero trocar o seu fardo pelo meu. O seu é pesado, mas o meu é leve. O meu é leve. Enquanto Marta corre na lógica da casa, do mundo, da sociedade, da cultura local, Maria repousa na lógica do reino. Qual é a lógica que tem regido a sua vida, meu irmão? É a lógica do mundo ou é a lógica do reino? Marta se afoga na tarefa, Maria mergulha na presença. No mundo em que todos estão fazendo muito, Maria ensina para a gente que ouvir é o novo ato de coragem espiritual. Ouvir é a moda do reino. Meu amado, quem escolhe a palavra acima da performance vai receber fogo nos ossos e discernimento na alma. Quem lembra de Lúcia, de As Crônicas de Nárnia? Quem assistiu As Crônicas de Nárnia? Você vai lembrar de Lúcia. Quando todos os outros duvidavam da presença de Aslan, que representava quem? Jesus. Ela permanecia com os olhos atentos e o coração sensível. Ninguém acreditava, mas ela permanecia atenta, o coração sensível. A fé dela não era barulhenta, mas era firme. Ela via o invisível enquanto os outros estavam distraídos com o visível. Maria é como Lúcia. A escolha dela colocou ela na contramão do óbvio, numa sintonia fina com o invisível. Ela percebeu que não era uma refeição que estava sendo preparada, não era só uma refeição ali, mas uma revelação que estava sendo oferecida, e ela não quis passar por aquilo sem mergulhar por completo. Curiosamente, quando a gente faz esse mesmo tipo de escolha hoje, de silenciar as distrações, de se aproximar da presença de Deus por meio da palavra, os resultados são igualmente profundos, pode ter certeza. Escute isso. Segundo o State of the Bible Report, do American Bible Society de 2023, pessoas que se envolvem com a Bíblia 4 vezes ou mais por semana. Se você lê a Bíblia todos os dias, medita nela diariamente, glória a Deus. Mas se pelo menos 4 vezes por semana ou mais, veja só, você faz isso, você tem 228% de chances a mais de descobrir com clareza o propósito da vida. Além disso, você apresenta 60% menos propensão a crise de identidade. E esse dado, meu irmão, minha irmã, não é estatístico só, é praticamente profético. Se você é a pessoa que volta e meia tem crise de identidade, sabe o que é que está acontecendo? Muito provavelmente você está meditando pouco na palavra de Deus ou você nem medita. A gente vive numa geração em que a crise de identidade atingiu níveis tão abismais que muitos já não sabem mais quem são. Não sabem quem são em termos de gênero, nem de sexualidade, nem psicologicamente, nem espiritualmente. Ou seja, não sabem quem são em âmbito nenhum. E é bem provável que você já tenha ouvido o termo Therian. Quem já ouviu? Levanta a mão. O termo Therian, usado para pessoas que se identificam espiritualmente, psicologicamente ou emocionalmente com um animal. Escute isso. Em 2024, uma influenciadora brasileira viralizou nas redes ao rastejar pelas ruas do Japão, vestida de cobra, dizendo que se sentia mais verdadeira assim do que sendo humana, rastejando como uma cobra nas ruas. Já pensou, meu irmão? Sibilando como uma cobra. Em outro caso, um jovem norueguês passou a viver como um cachorro, com focinheira e coleira, recusando-se a falar e preferindo se comunicar com latidos. E em Londres, um adolescente começou a frequentar a escola se identificando como um gato, exigindo que os professores se dirigissem a ela com miados e permitissem que ela sentasse no chão. Eu só vou responder, só vou falar com você se você miar, ela dizia. Ou então não fale comigo. Meu irmão, o que é que seria do púlpito dessa igreja? Ou de cada igreja dos 4 cantos do mundo, por exemplo, se eu e os demais pastores parassem de falar e nós começássemos a miar, você já pensou? Você tem noção
do que está acontecendo com o mundo e se essa moda pega em grandes proporções e atinge os púlpitos da igreja. Você já parou para pensar nisso? Você tem noção que não é somente uma, duas ou três pessoas que estão fazendo isso, ou meia dúzia de pessoas? Você sabia que essa moda está se alastrando e hoje tem um nível de uma pandemia? Pois muitos já pararam já pararam de falar e agora passaram a latir, a uivar, a miar e a sibilar. Meu Deus! Onde é que você acha que isso vai parar, meu irmão? Onde tudo isso vai acabar? Se não existir um parâmetro, se não existir alguém que dite regras, e não é porque Deus é chato, não é porque Ele quer tolher o nosso direito, a nossa liberdade. Isso aqui foi escrito para te salvar, não só do inferno e do diabo, mas de você mesmo. Porque se deixar a sua própria escolha, eu, você, seja lá quem for, nós vamos fazer esse tipo de escolha. Latir, sibilar, miar, coisas piores. Eu sei, essas realidades são extremas. Elas são de dar um frio no estômago, subir um frio na espinha, de dar náuseas na alma. Mas elas são reveladoras, meu irmão. Quando se abandona a verdade da palavra, tudo que resta é a performance da confusão. Uma confusão cujo fim é insólito, é incerto, é imprevisível. Mas Maria, ela não ficou com a tarefa. Ela ficou com a palavra. E a palavra deu sentido à existência dela. Se você deixa a palavra de lado, você pode escolher tarefa ou qualquer outra coisa. Ou então, tarefa, só muda o tipo. Eu quero convidar você nesta noite a ficar com isso aqui, a escolher a palavra. Meu irmão, enquanto o mundo grita, faça o que você quiser, seja quem você quiser, ou usando o maior mandamento da Bíblia satânica, faça o que tu quiseres. Enquanto o mundo grita isso, Jesus sussurra assim para você nesta noite, Ele está dizendo assim para você, Ele sussurra, e Ele faz isso de novo, todos os dias, e hoje Ele está dizendo para você, venha ser quem eu te criei para ser. Eu te criei para ser geração eleita, sacerdócio real, povo santo, adquirido por mim para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz, aleluia. Você vai trocar isso pelo quê? O que é mais incrível do que isso, meu irmão? Me diga. O lugar da escuta hoje é o lugar da unção de amanhã. Maria não serviu a Jesus na cozinha, mas ela foi a primeira a ver o mestre ressuscitado no jardim. Você lembra disso? Ela foi a primeira. Maria não escolheu a parte mais fácil, mas a mais transformadora. Ela não quis o lugar do serviço, mas o lugar da escuta. Ela entendeu que antes de colocar a mão na obra, é preciso colocar o coração na palavra. E é aqui que tudo muda. Eu quero ser boca de Deus para você nesta noite e dizer que Ele está levantando entre nós aqui aqueles que farão a escolha de Maria. Menos palco, mais altar, menos correria, mais contemplação. Deus está passeando os olhos dele entre nós nesta noite e Ele quer ver aqueles que têm se sentado atentamente aos pés dele, aos pés de Jesus,
E Ele vê que alguns de vocês já fazem isso há algum tempo e outros, a partir de hoje, vão passar a sentar. E a cada um desses, Deus vai levantar com uma autoridade nova, no nome dEle, uma nova medida de graça, unção dobrada, mais poder do alto, porque vocês escolheram a boa parte. Se você crê, diga: eu creio. Eu não sei do que você tem corrido atrás, eu não faço. Aliás, eu sei porque alguns me falam, mas eu não sei de todos. Você tem corrido atrás do quê? De aceitação, de conforto, de conquistas, de likes, de diversão, de resultados, de relevância. O que é que você tem corrido? Mas se o que realmente transforma a sua vida não for a performance, mas a presença, e agora? Maria mostra para a gente que a boa parte não é a mais visível, é a mais vital. É no silêncio da escuta que a alma encontra o som da eternidade. Pare tudo por um momento e escolha estar aos pés de Jesus, meu irmão. É ali que a ansiedade cala, a identidade nasce, o propósito floresce e a vida muda. Não é sobre fazer por Jesus, é sobre estar com Ele. Sabe? Todo teólogo ele tem o direito de ter o que a gente chama de jugo de rabino, ou usando um termo da teologia, o teologômena, ou a interpretação sobre um determinado assunto da teologia. E eu vou revelar para você a minha interpretação pessoal, o meu jugo de rabino, sobre uma faceta da glória do mundo vindouro. Você sabe por que Deus não fala quase nada para a gente sobre o que a gente vai fazer no céu? Deus fala muita coisa na Bíblia, sim ou não? Mas pouquíssimo ou quase nada do que a gente vai fazer no céu. Você já parou para pensar por quê? Por que que ele não... Uma coisa que a gente gostaria tanto de saber, né? Ele chega até a descrever as paredes do céu em detalhe, o que vai ter no chão, o que é que vai ter nas paredes, joias na parede, o chão tem o que mesmo? Ruas de ouro. Mas e aí, o que é que eu vou fazer? E já que ele não descreve, o diabo se aproveita disso e lança através dos desenhos animados ou filmes de Hollywood algumas pistas, algumas conjecturas. Todas muito sem graça. Principalmente as que a gente vê muito no desenho animado. Que basicamente no céu a gente não vai fazer muita coisa não. A gente vai virar um anjinho com duas asas bem curtinhas, pequenas, uma auréola dourada na cabeça e vai sair flutuando, tocando uma harpinha. É ou não é? Uma harpa e a gente passa toda a eternidade flutuando, tocando uma harpinha. Não é de se surpreender que muitas pessoas não queiram ir para o céu. Totalmente sem graça um céu desse, né? Não é isso que a gente vai fazer no céu. Eu não sei, mas eu tenho certeza que eu não vou ficar flutuando a eternidade toda tocando uma harpa. Qual é o meu jugo de rabino sobre isso? Vou dizer para você. Faz todo sentido o que eu vou dizer e é um raciocínio que eu construo com base em toda a Bíblia. Porque toda a Bíblia é sobre isso. Sabe por que ele não fala muito do que a gente vai fazer no céu? Posso deixar para dizer no próximo domingo? Não, né? Tá certo. Vou dizer então. Porque o céu não é sobre fazer, é sobre estar. É sobre estar com Ele. É sobre isso. Sobre isso. Se não for suficiente para você, muda seu rumo. Desista do céu. Porque o céu é sobre Ele. Se você é um cristão, essa vida é um rápido vislumbre, no máximo, um ensaio, um vislumbre do dia em que esse dia aí ele está chegando, que você vai estar para sempre com o Senhor. Para sempre, para sempre. Eu não consigo dizer isso sem me arrepiar, porque é o que eu quero, de todo o meu coração. Eu não quero nem saber o que eu vou fazer lá, porque eu quero estar, finalmente, com o meu Salvador, de quem eu só tenho falado,
tenho imaginado, alguns de nós até sonham, tenho a maior inveja de quem diz que sonhou com Jesus. Eu peço toda noite, nunca sonhei. Mas um dia eu vou vê-lo, face a face. E para mim, isso é o céu. Isso é o céu. Você entendeu agora porque ele não descreve? Não existe nada mais interessante do que isso. Não deveria existir. Se isso é mesmo verdade, então você quer ser lembrado por tudo que você conquistou? Ou você prefere ser lembrado por quem você se tornou ouvindo a voz do Mestre, estando com Ele, vivendo com Ele, permanecendo com Ele? Não saia daqui, meu irmão, sem responder essa pergunta em nome de Jesus. Porque só tem essas duas escolhas: ser lembrado pelo que você conquistou, ou que você deixou de conquistar, o que você fez ou o que você não fez, ou então ser lembrado por com quem você andou. Quem esteve com você sempre. Quando você escolhe estar com Ele, você não apenas encontra a sua identidade, você recebe algo eterno que o mundo não pode fabricar e que ninguém pode tirar. Observe comigo agora, esse é o nosso terceiro e último ponto, a parte que ninguém pode tirar de você. Vai aparecer no telão, repita comigo a parte que ninguém pode tirar de você. Esse é o nosso terceiro e último ponto. A última parte do verso 42 diz: a qual não lhe será tirada. Enquanto Marta se agitava no ritmo frenético da cultura do desempenho, Maria escolheu o silêncio da redenção. Qual a diferença, pastor? Uma estava fazendo, a outra estava se enchendo. Uma se perdia no excesso, a outra encontrava essência. Ou se encontrava na essência, melhor ainda. Jesus não disse que Maria escolheu uma boa parte. O texto, olha só, Deus não diz isso. Jesus não disse que ela escolheu uma boa parte. O texto no grego traz a boa parte, com um artigo definido, indicando exclusividade, ou seja, a melhor, a incomparável, a definitiva. E o verbo não lhe será tirada está no futuro passivo, que gramaticalmente indica uma promessa ativa de preservação divina. Isso é muito importante que você saiba, porque não é só que ninguém não vai tirar, é Deus que não vai deixar ninguém tirar, meu irmão. Veja comigo, repita comigo, aliás, quando eu escolho a melhor parte, Deus não permite que ninguém a roube de mim. Ou como disse o próprio Jesus: quem é que vai arrebatar você da minha mão? Quem? Eu lhes dou a vida eterna, Jesus diz em João 10. Ninguém lhe arrebatará da minha mão. Ninguém tira Jesus de você, meu irmão. Ninguém. Nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem demônios, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura vai poder afastar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora respire fundo e visualize comigo essa cena retratada como ela foi retratada em The Chosen. Quem é que assiste The Chosen? Se você não assistiu ainda, comece. Se você já assiste de novo. Tem gente aqui que já vai pela terceira ou quarta vez, assistindo tudo de novo. É incrível essa série. Então essa cena aqui, de forma simples, direta, mas marcante, Maria estava sentada aos pés de Jesus, olhos fixos, coração aberto. Marta passa ao fundo na cena, servindo. Então vem a repreensão doce e firme de Jesus. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui não há efeitos visuais, meu irmão, mas há um terremoto de sentido. A fala de Jesus corta como se fosse um bisturi, cura com bálsamo. Marta serve o pão que se consome, Maria se alimenta do verbo que permanece. Maria não apenas ouviu, ela bebeu da fonte. Ela não apenas aprendeu, ela foi transformada. Ela não fez somente anotações para depois. A história de Maria foi sendo escrita por Deus em tempo real. Meu amado, eu quero dizer para você que a palavra de Deus não é um conteúdo não somente, ela é uma chave, ela é um código, é um cofre onde você tira dela a melhor parte. Maria escolhe a melhor parte porque ela escolhe a palavra, e quem escolhe a palavra, adivinha? Escolhe Jesus. Quem escolhe a palavra, escolhe Jesus.
Quem acessa a palavra carrega dentro de si algo que o inferno não pode apagar, que o tempo não pode enfraquecer, que o mundo não pode confiscar, que a morte não pode levar. Nada pode tirar de você. O que Jesus dá para você e o que Ele dá para você de melhor é Ele mesmo. Você pode perder, vamos lá, seguidores, mas você não perde a intimidade. Você pode perder amizades, mas você não perde a identidade. Você pode perder oportunidades, e tem gente aqui perdendo muitas, mas não perde a autoridade. Você pode perder tudo, mas se você tem a palavra, adivinha, você tem tudo de novo. Meu amado, você não precisa de plateia, precisa de presença, você não precisa de fama, precisa de fogo, você não precisa de agenda cheia, precisa de alma cheia, você não precisa fazer muito, você só precisa escolher ficar perto de Jesus, não importa o custo. Fale para a pessoa ao seu lado, você não precisa fazer muito, você só precisa escolher ficar perto de Jesus, não importa o custo. E a pergunta agora é só para você, responda na sua cabeça, retórica. Você está preparado para esse custo? Tem tanta gente que abandona Jesus por bem pouco. Eu não estou perguntando se você está pronto a entregar a sua vida a Jesus, se alguém colocar uma arma na sua cabeça, não. A minha pergunta é mais simples. Você está disposto a continuar com Jesus, mesmo a vida estando assim difícil, do jeito que está? Eu falo isso porque outro dia eu passei uma mensagem para alguém que já não vem à igreja faz um tempo. Eu perguntei, cadê você, meu irmão? Faz tempo que eu não lhe vejo aqui, o que é que está acontecendo? Aliás, uma mulher. Aí ela disse, pastor, é o seguinte, não quero mais nada com Deus não. Porque eu tenho um amigo, e esse meu amigo, pense num caba troncho, pastor, ele faz tudo que não presta, mas a vida dele é o máximo. Ele tem um emprego fantástico, um relacionamento top, aí saiu listando as coisas que o cara tem. O cara entregue ao Satanás completamente, pastor, e a vida dele é o máximo. E eu passei um tempo indo para a igreja, tudo que eu estou pedindo a Deus é um emprego. Ele não pode, não quer me dar, eu também não quero nada com ele. Mesmo assim. Está vendo? Você está disposto a continuar, mesmo sendo difícil? Porque Jesus disse assim, na vida, você vai ter só uma aflição. Não foi isso que Jesus disse? Não, era bom demais. Alguém disse aqui, ó, era bom demais. Não é não? Ele disse assim, no mundo tereis aflições. No plural, muitas. E a pergunta que acompanha essa, implícita na fala de Jesus, é, vai continuar comigo mesmo assim? Aí o complemento vem, se você continua comigo, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu te dou a vida eterna. Sua vida que você passa aqui com essas tribulações que são breves, segundo de Jesus, não é para ser comparada com a glória que eu te dou no porvir. Richard Wurmbrand era um pastor cristão na Romênia comunista, preso por pregar o evangelho onde era proibido. Por 14 anos ele viveu em celas escuras. Imagina você viver preso por pregar o evangelho por 14 anos. Enquanto tem gente que quando Deus não dá um emprego, abandona ele. Mas esse camaradinho aqui estava 14 anos numa cela escura por pregar o evangelho, sem abandonar o mestre. Em celas escuras, frias, úmidas, onde o silêncio era a tortura e a solidão um inimigo constante. Sentia o cheiro da ferrugem das algemas, o gosto do sangue, de sangue na boca, após os espancamentos que eram constantes, e mesmo com o corpo destruído, o coração queimava com uma presença que ninguém podia arrancar. Qual? A presença dele, a presença de Jesus.
Enquanto muitos desabavam, ele escrevia salmos, meu irmão, com lágrimas, e ele orava no escuro, como quem acendia uma luz por dentro, porque nem toda luz é externa. A luz que o cristão tem dentro dela, ninguém pode apagar, ela brilha mais alto do que, ela brilha muito mais do que qualquer treva. Como Maria, ele fez uma escolha, a melhor parte, mesmo preso, mesmo sozinho, essa parte não foi tirada dele. Acompanhe o resto da história. Um dia um oficial se enfurece, esbraveja na cela de Richard e ele diz assim: vamos tirar tudo de você, nós vamos tirar sua saúde, seus bens, sua esposa, seus filhos e até sua dignidade, a gente vai tirar tudo. Richard, já com os ossos fracos, os olhos fundos de dor, levanta devagar, ele também ergue a cabeça e ele responde com uma voz firme, mas cheia de paz. Ele diz: você pode tirar tudo, mas não vai tirar o meu Salvador. Isso você não pode tirar. Essa declaração ecoa como se o inferno tivesse levado um cruzado de direita, meu irmão. A cela continuava escura, mas o ambiente ficou mais claro. O oficial recua, ele não tem resposta. Os prisioneiros ao redor, mesmo feridos, esboçam um sorriso de canto e boca, em silêncio. Aquela frase vira resiliência, vira culto, vira altar no subterrâneo. Richard não tinha conforto, mas ele tinha Jesus. E ter Jesus é ter a melhor parte, a parte que não pode ser tirada. Meu irmão, no mundo que tenta te empurrar para 1000 direções, é como talvez vocês estão se sentindo aqui, você também precisa escolher uma direção. O mundo está te empurrando para muitas direções, escolha uma. Marta se perdeu no fazer, Maria escolheu estar com Jesus, e isso ninguém tirou dela, assim como foi com Richard. E assim pode ser com você. Podem tentar te arrancar o aplauso, o lugar, o futuro, o nome, mas se você tiver escolhido a melhor parte, se você tiver escolhido Jesus, ninguém pode tocar nisso, meu irmão. Como diz um dos meus louvores favoritos, alguns de vocês vão lembrar: eu sou do meu amado e ele é meu, sua bandeira sobre mim é o amor. Quem já ouviu essa música? Eu sou do meu amado e ele é meu. E a bandeira dele sobre mim é o amor. Meu irmão, hoje, se o medo bater, eu estou falando com você e essa pregação é para mim. Quem não tem medo de alguma coisa? Todo mundo que diz para mim: não tenho medo de nada. Eu falo: meu irmão, você é muito mentiroso, viu? Muito mentiroso. Porque todo mundo tem medo de alguma coisa. Todo mundo. Quem é mãe ou pai aqui? Levanta a mão. Vai dizer para mim que você não tem medo de acontecer alguma coisa ruim com seu filho? Você pode ser o corajoso que for. Todo mundo tem medo de alguma coisa. E eu estou aqui com meus medos também. Tremendo com alguns medos e tentando pregar, enquanto eu tento pregar para você, mas e também jogando esperança para o meu coração. Porque essa palavra é vai e volta. Essa palavra é para mim, eu preciso muito. Então, quando o medo bater, se o chão tremer, se tudo parecer ameaçado, responda como Richard, e eu estou tentando falar para a minha alma nesta noite: pode tirar tudo, menos o meu Jesus, porque quem tem Ele, tem a melhor parte que jamais será tirada. Agora, voltando à fala de Jesus sobre Maria, tem um detalhe incrível aqui no nosso texto que você não pode deixar passar desapercebido. Quando ele diz assim: Maria escolheu a boa parte e ela não será tirada, ele não estava só elogiando ela, ele estava revelando algo eterno. Jesus está abrindo uma janela para o céu, revelando um segredo do reino. Essa boa parte não era só um momento de atenção, era a escolha por um lugar aos pés daquele que tem as palavras de vida eterna, meu irmão. Era a sede sendo saciada na fonte, era um espírito faminto sendo alimentado pelo próprio pão do céu. Claro, Jesus estava falando dele mesmo, é lógico, só que mais do que isso, ele estava apontando para a cruz que já pulsava no horizonte. Eu esperei toda a pregação para dizer o que eu vou falar para você agora. Eu esperei todo esse tempo para dizer o que eu vou dizer para você agora. Redobre sua atenção para ouvir isso, porque não existe nada mais importante. Meu amado, minha amada, na cruz,
Jesus escolheu a pior parte para que você pudesse escolher a melhor. Ele foi rejeitado para que você fosse acolhido. Ele foi esmagado pela culpa para que você pudesse ser inundado pela graça dele. Ele foi morto para que você tivesse vida. E nesse exato momento ele está sentado à direita de Deus e também no trono dos corações dos filhos dele. E também na cúpula da terra. Aleluia. Hoje o mundo te oferece o quê? Vou dizer, sensação, oportunidades de trabalho, e carreira, hipnose na alma, maquiagem da realidade. Mas Jesus te oferece sentido. Sentido. Sem Jesus, sua vida nunca vai ter sentido. Nunca. Não importa o quanto você procure, onde você procure, em quem você procure. Só Jesus te oferece sentido. O mundo te convida para o palco, Jesus te chama para uma conversa sentado. Sentado todos, olha só que coisa maravilhosa, sentado todos no mesmo nível do olhar. E muitas vezes no chão. No chão. E esse chão, acompanha o raciocínio, pode ser físico, pode ser um chão emocional, material, espiritual, meu amado. Isso quer dizer que você nunca vai estar tão baixo, mas tão baixo, que o mestre não possa te alcançar. Isso nunca vai acontecer. Então, nesse momento, nesta noite, sinta a graça dele chegando até você, abraçando a sua alma. Sinta o toque de misericórdia dele nesta noite. Você que está precisando muito, meu irmão. Sinta o Espírito de Deus trazendo calma às tempestades da sua mente. Sinta a presença do Senhor enchendo o seu coração de paz, uma paz que o mundo jamais pode dar. Sinta a fidelidade de Deus atraindo você para perto de Jesus e para perto da palavra dele. Sinta a mão do Pai reposicionando o seu olhar para o seu Salvador. Sinta a voz do Eterno dizendo ao seu coração nesta noite: eu faço novas todas as coisas. Aleluia. O mundo te mede pelo que você faz, mas Jesus te ama pelo que Ele já fez por você. Qual parte você vai escolher? Eu quero terminar essa pregação te lançando essas perguntas. Qual parte você vai escolher? A que cansa ou a que cura? A que faz correr ou a que te faz permanecer? A que acaba no fim do dia ou a que brilha e brilha por toda a eternidade? Hoje você tem a chance de escolher o que nunca poderá ser tirado de você. Então sente com Jesus, ouça o que Ele tem a dizer e deixe Deus escrever o resto. Escolha a boa parte, meu irmão, porque a boa parte é eterna.